Não seja enganado por esses projetos e empresas que prometem descentralização porque estão usando blockchain. Blockchain não é sinônimo de descentralização. Vamos entender mais a fundo depois da vinheta. Mas como assim, André? Blockchain não quer dizer descentralização? Por que que não? Blockchain pura, por si só, nada se difere de um banco de dados. Isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. Não existe nenhuma diferença prática de uma blockchain e de um banco de dados. Inclusive o banco de dados, né, qualquer um que você tiver aí no mercado, ele tem uma série de vantagens com relação à blockchain. Então por que tá tanta gente falando de blockchain e falando que tá indo para Web3 e blá 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 e falando de descentralização? Para isso, eu recomendo que vocês vejam os vídeos que eu tenho feito de conteúdo sobre networks, sobre descentralização, sobre Proof of Work, Proof of Stake, para vocês entenderem o contexto mais amplo. Mas vou explicar em resumo aqui, né? Quando a gente fala de universo cripto, né, de Ethereum, por exemplo, o que a gente está falando é de um ecossistema que um dos pilares é uma blockchain. O Ethereum, ele tem a blockchain dele. Por cima dessa blockchain, você vai ter um sistema que a gente chama de full node. Esse sistema possui uma série de funcionalidades além de simplesmente só gerenciar essa blockchain. Ele possui funcionalidades para se replicar. Essa blockchain ela pode ser replicada em vários pontos. E aí você, em cima disso, né, no processo de validação, nós temos os mineradores, ou o Proof of Stake, ou o Proof of History, enfim. E também não esquecendo de uma parte importantíssima desse processo, que são os protocolos de comunicação interna desses full nodes, que no caso do Ethereum é o protocolo Whisper. Então veja, a blockchain ela armazena os dados, ela é o banco de dados desse ecossistema. Nós temos um sistema por cima provendo APIs e funcionalidades de sincronia, de validação. Por cima dessa camada nós temos a validação propriamente dita. Então o que faz o sistema ser descentralizado? De fato, né? Não é a blockchain. É a rede. A rede que provém a descentralização. Quanto mais computadores você tem plugado nessa rede, mais cópias dessa blockchain você vai ter. E quem garante a segurança da rede? São os validadores. No caso do Proof of Work, são os mineradores. No caso do Proof of Stake, são as carteiras que estão com os recursos presos ali em stake. E no caso do Proof of History, é qualquer node que está dentro da rede. Então perceba, blockchain por si só, ela não faz milagre. É uma excelente tecnologia, disruptiva, diferente, tem criptografia e tal. Mas sem a rede, sem os validadores, a blockchain não é nada. Por isso que eu estou falando que blockchain por si só ela não garante descentralização e segurança. Então é uma falácia quem vende esse discurso, né? Faz PR, estamos inovando, acreditar que banco, CBDC vai ser seguro e descentralizado é uma loucura. Inclusive vou deixar um trechinho aqui de um vídeo do Fernando Urrich falando sobre CBDC. Vou deixar aqui, editor. O que tu acha dessas moedas agora estatais? Tu acredita que essa CBDC, né? Essas moedas, as criptomoedas aí dos bancos centrais. Olha, esses tempos um seguidor meu falou que ele tem medo dessas CBDCs aí, porque seria uma forma, supostamente, do governo conseguir controlar o que a população gasta. Por exemplo, o yuan digital lá.
É uma forma dos chineses conseguir controlar exatamente o que cada chinês está investindo ou comprando. E se todo mundo começasse hoje em dia a receber, ao invés de reais em papel ou reais através de transferências comuns na conta bancária, através do pagamento, né, do seu trabalho e tal, se as pessoas começassem a receber agora moedas digitais emitidas por um banco central, só que agora eles poderiam, por exemplo, limitar você a não gastar esse dinheiro, por exemplo, comprando Bitcoin. O que tu acredita? Porque eu vi no teu vídeo que as próprias criptomoedas de bancos centrais, elas podem ser uma ameaça para os próprios bancos, né? Para o próprio Banco Central. Mas e para as criptos? Tu acredita que isso também poderia ser uma grande ameaça ou não? Não, pelo contrário, vai ser o último combustível para criptos vai ser justamente CBDC. Mas deixa eu voltar um passo, porque quando a gente fala até, eu acho errado falar criptomoeda de Banco Central. É como dizer o fogo gelado, a quadratura do círculo, ou então como dizia o meu professor de mestrado, Jesus Verta de Soto, é a puta virgem. Cara, não. Existe o Bitcoin, existe criptomoeda que são descentralizadas e a CBDC não é descentralizada, é algo realmente centralizado e não poderia ser mais centralizado. Eu percebo o seguinte, galera. Tem muita coisa sendo falada nesse mercado e cabe a você, né, estudar um pouco sobre o assunto, sobre o tema. Eu acho super importante. O mundo está caminhando para isso. Não é uma possibilidade, é só uma questão de tempo. A criptoativo já entrou no nosso dia a dia. A gente já pode fazer transações com esses criptos. A gente pode comprar e vender essa cripto com uma facilidade enorme. Quem começou lá em 2013, 2014, pro que a gente tem hoje, sabe, né, que teve uma evolução enorme. E a tendência é cada vez mais esse universo e se expandindo. E aí a gente precisa entender como é que funciona esse negócio. Para não cair em scams, não cair em fraude. Então a gente precisa ter noção de como é que aquela tecnologia em específico está sendo aplicada. De novo, vou reforçar. Blockchain não é sinônimo exclusivo de descentralização e segurança. Existem outros fatores que são extremamente importantes para que isso aconteça. Rede e a validação. Não adianta uma empresa falar para você que está usando blockchain e está usando uma rede fechada com validadores da própria empresa. Não faz nenhuma diferença do sistema que os bancos utilizam hoje dessa arquitetura que eu estou falando. A única diferença é que está usando o nome de blockchain para fazer PR, para vender para o público que está inovando. Na prática, não muda em nada. Quando a gente fala de CBDC, o que os países estão tentando fazer é, já vi que isso aqui não tem como voltar atrás, está disseminando, está cada vez ampliando mais, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar essas tecnologias que criaram para poder fazer essa moeda que ninguém tem controle? Mais ou menos, né? Vamos centralizar isso nos servidores aqui do governo? E o governo é a única entidade que vai ter controle dessa CBDC, que vai poder emitir quanto ela quiser, que vai poder mandar para quem ela quiser. Inclusive, ela vai poder bloquear a sua wallet lá se ela quiser. Porque ela vai ter controle da rede. Ela vai ter controle dos validadores. É um tipo de poder que é muito grande. É um tipo de poder que ninguém deveria ter. Controlar um país via CBDC. Qual foi o primeiro país que trouxe esse negócio à tona, que inclusive já até implementou, né? A China. Que é a maneira mais fácil de você controlar a sua população inteira, tirar papel moeda de circulação e deixar tudo como CBDC. Pô, maravilha. Você sabe quando que a pessoa gastou, quanto que ela gastou, com o que ela gastou, né? Por isso que eles proibiram as criptomoedas.
Porque tendo Bitcoin, tendo Ethereum como alternativa descentralizada de fato, você não precisa de uma CBDC. É o mesmo funcionamento. Provavelmente esses caras vão utilizar, inclusive, a mesma base de código. Vão pegar lá o código do Bitcoin, o código do Ethereum, para poder implementar esse negócio. Acho muito difícil que tenha gente dentro dos governos altamente capacitados em criptografia para fazer uma blockchain que preste, né? E ia cometer uma série de erros e problemas que esses projetos já estão maduros. Bitcoin já está maduro. Você baixar lá o código do Bitcoin, tem milhares e milhares de programadores ajudando a melhorar o código. Mas o fato de eu baixar o código do Bitcoin e montar um full node não quer dizer que eu estou montando uma blockchain segura. A gente já teve vários casos aí de redes que foram invadidas. Rede Ronin do Axie Infinity. Perdeu milhões. Teve vários outros projetos baseados em smart contracts também que perderam milhões. Teve outros projetos que simplesmente os criadores sumiram. Então, assim, entender esse fluxo, ele vai ser obrigatório para todo cidadão. Pode não ser agora, pode ser daqui a 10 anos, mas vai ser obrigatório em algum momento, no meu ponto de vista. Quanto mais cedo você começar a estudar sobre isso, né? E vamos ser honestos, não é um negócio tão absurdamente difícil assim, você já está acostumado com o modelo dos bancos hoje. É um pouquinho diferente. Questão de custódia de carteira e tal. Eu acho que o bicho de sete cabeças, né? E eu tô criando conteúdo aqui justamente para poder mostrar, tentar simplificar. Eu sei que são muitos termos, são muitos conceitos, que às vezes eu mesmo tenho muita dificuldade para poder entender. Tem que ler muito, pesquisar e tal, para me conseguir entender o que são rollups, charts, tal. Mas o básico de como é que é o funcionamento de uma network, o que é uma blockchain, o que são smart contracts, o básico, isso aí. Você não precisa saber programar nada não, você precisa saber como é que funciona. Para você olhar para um projeto e falar, pô, isso aqui é um projeto legal, isso aqui não é, né? Não ficar simplesmente confiando que um amigo seu comprou uma moeda e ganhou dinheiro. Que é o que eu mais vejo, né? Porra, ganhei dinheiro pra caramba com Shiba. Vamos todo mundo comprar Shiba. Enfim, informação eu acho que é fundamental nesse momento. Todo mundo começar a pensar nesse negócio como uma realidade. Não é uma possibilidade mais, do meu ponto de vista, é uma realidade. A gente já tá... Assim, eu acho engraçado, eu começo a perceber as coisas quando, né, pessoas mais humildes, que não tem conhecimento nenhum de informática e tal, já começam a falar de Bitcoin, entendeu? A menina que trabalha aqui em casa veio me perguntar o que é esse tal de Bitcoin. Então assim, cara, se tá chegando nessa camada da população que não tem tanto acesso à internet, que não tem tanto conhecimento assim, quer dizer que o negócio já tá disseminado, não tem volta. Não tem volta. A gente vai ter que se adaptar a isso. E negligenciar esse conhecimento é uma coisa que, no meu ponto de vista, não tem como dar certo. Você tem que saber o que vai acontecer nos próximos anos. Até mesmo o que vai acontecer com o seu dinheiro. Porque do jeito que o mundo tá... Eu, pelo menos, eu não sei o que vai acontecer no mundo, cara. Eu tô jogando meus investimentos em tudo que é canto, esperando para ver o que vai acontecer. Os países endividados, empresas quebrando e tal. Você não sabe o que vai acontecer. Né? O cenário econômico a médio prazo aí tá um cenário muito nebuloso. Tá todo mundo preferindo tirar o dinheiro e botar em renda fixa. Você vê que doideira, ninguém tá tolerante a risco. O cenário tá tão doido que ninguém tá tolerante a risco. E aí, nesse momento, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Você sabe que o dinheiro que você tem aí na sua conta do banco não é seu? Você já parou para pesquisar lá? Se o banco quiser, ele simplesmente fala, ó, parou os saques. Você só vai poder sacar R$1.000 aí por mês. E aí você faz o quê? E os bancos já podem fazer isso se eles quiserem. O proprietário do dinheiro são os bancos, não é mais você só tá vendo o que o banco te deve. Agora, quando que o banco vai te pagar é a opção dele. Reserva fracionária, procura isso na internet aí. O que são reservas fracionárias? Então, galera, assim, uma recomendação: estude
sobre cripto, estude sobre o ecossistema, sobre o que está para vir, né? Em que parte dessa trajetória a gente está. Estude, que isso vai te dar uma bagagem para você não ficar rendido mais à frente. Quando isso de fato se popularizar mais ainda e se tornar de uso comum. Eu vou ficando por aqui. Espero que meu conteúdo esteja ajudando vocês aí. E até a próxima. Valeu.